Olá, pessoal do Conde OIC, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, seu espaço jovem, para você adquirir novos conhecimentos pela Palavra de Deus. Hoje eu estou com a minha amiga Elisa, com a minha amiga Bruna, também são irmãs em Cristo. E você que nos acompanha pela primeira vez, ou ainda não sabe do nosso ministério, pode nos seguir pelas redes sociais, pode se inscrever pelo canal do YouTube e ficar por dentro das novidades também. Estamos aí numa lição nova, um trimestre todo pela frente, e nesse momento nós vamos pedir para o nosso Pai Celestial que Ele possa nos guiar, que Ele possa nos capacitar. Então você pode se unir em oração também com a gente. Nesse momento, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, grandioso Deus, Senhor, estamos aqui para mais um trimestre, que o Senhor possa nos abençoar, nos capacitar, que o Senhor possa nos conceder o teu santo e bom Espírito, e que assim sendo, nós possamos crescer em conhecimento, em graça, e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dos seus ensinamentos. Fica conosco, é o que nós te pedimos, em nome por amor de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para a primeira pergunta do nosso estudo, vamos colocar e diz assim: quais virtudes Josué demonstrou antes mesmo de ser o novo líder de Israel? Eu vou perguntar primeiro para a nossa irmã Bruna, né, para ela responder, e depois a gente passa para a Elisa no nosso estudo. Bom, eu acho muito interessante, recapitulando a lição, que fala que Josué, ele era um aprendiz, e principalmente ele era um servo no ministério lá de sacerdotes. Ele estava perto, né, onde ficava aquele lugar importante, mais importante da tribo, da onde ficavam as tribos de todo Israel, e lá ele foi aprendendo mais sobre Deus, e ele era um homem fiel. E muito interessante que ele era um jovem, e ele se empenhava em fazer as pequenas coisas corretamente. Então, isso capacitou ele a fazer grandes coisas. E eu acho muito interessante que ressalta que ele foi um servo. E Jesus nos deu o exemplo, que se você quer ser grande, primeiro você tem que o quê? Servir. Então, isso foi um ponto-chave para que ele pudesse ser um novo líder do povo de Israel. E com a comunhão que ele tinha com Deus constantemente em sua vida, fez com que ele fosse escolhido para isso. Eu achei muito interessante, no começo da lição, tem essa charge aqui, não sei se dá para enxergar muito bem, mas fala aqui requisitos assim, ó. Procura-se jovem corajoso, resoluto, perseverante, incorruptível, sem qualquer interesse, egoísta e completamente dependente de Deus. E isso eu vi em Josué. Ele era completamente dependente de Deus. A gente vê mais para frente, né, na lição que a gente vai comentar sobre isso, né? Eu vou deixar para depois, mas ver essa dependência dele com Deus que fez ele ser um jovem corajoso. Então, isso foi os pontos chaves que fez com que, né, ele fosse escolhido. Com certeza, essa comunhão com Deus fez com que ele fosse, não é verdade? A Bruninha arrasou. Eu achei muito interessante também que comenta, né, que ele era humilde, servo de Deus, fiel nas coisas pequenas. A gente sabe que quando a pessoa faz muito bem feito o pouco, o muito também o será, né, até o próprio Senhor diz. E é interessante que a lição fala que ele teve uma aliança com o Senhor. E isso me remete muito ao fato de que ele tinha um relacionamento forte com Deus. Você não tem uma aliança assim com qualquer pessoa, por exemplo, e com Deus não é diferente. Então ele tinha um relacionamento próprio com o Senhor, e ter esse conhecimento de quem Deus é por meio do relacionamento faz com que ele tenha confiança. A gente não confia em quem a gente não conhece. E se a gente fizer isso, é perigoso, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, com ele não foi diferente, ele confiava em Deus. E eu achei muito bonito também que a lição comenta, né, que ele confiava em Deus e reconhecia tudo que o Senhor tinha feito, tanto no passado, quanto ele iria fazer no futuro. E isso é muito interessante, porque eu acredito que isso é muito importante, porque é a ciência de quem é soberano. E quando a gente entende que Deus é soberano na nossa vida, a gente se entrega a Ele e permite que Ele faça as coisas que devem ser feitas na nossa vida também. Então, reconhecer que tinha alguém maior do que Ele, e as outras virtudes que a Bruna comentou, eu acredito que são muito importantes. E assim, eu sempre sou defensora da parte do relacionamento com Deus, né? E eu achei isso muito bonito, como era algo que realmente tinha dentro dele essa questão para que fosse um vínculo forte assim dele com Deus. Amém. Eu acho que tudo que a gente está comentando aqui vem complementando, né, o tema da coragem, da humildade, porque antes de Josué ele ser o líder de Israel, né, ele estava
lidando com Moisés. Moisés era muito mais velho do que ele, mas ele tinha a humildade de reconhecer que ele poderia aprender, né, com o líder, submissão, fidelidade. Ele subiu, né, o monte com Moisés, ficou ali esperando, né, durante todo aquele período, e quando voltou, ele estava ao lado de Moisés, né, quando eles entraram no acampamento e viram aquela cena da idolatria, mas ele estava do lado de Moisés, do lado certo, então ele era um jovem que com certeza tinha princípios, antes mesmo de ter uma função de liderança, ele era apenas um auxiliar, mas Deus, sabendo disso, já estava preparando ele, né, para maiores responsabilidades. Por isso que eu gosto muito quando a irmã Mate comenta que são os pequenos deveres, né, que vão mostrar a força do nosso caráter, né, e é uma escola preparatória, né, para a vida. E Josué, com certeza, né, ele estava sendo aprovado por Deus. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Pergunta 2. Vamos colocar aqui na tela. Desculpa te cortar, rapidão, sorry. Eu achei super legal aqui, hoje de manhã eu estava lendo o Serviço Cristão. Eu não ia comentar isso, tanto que, gente, não estava anotado no meu roteirinho, tá? Mas achei muito bonito, assim, ó. São as pequenas atenções, os diversos incidentes corriqueiros e as simples cortesias da vida que formam a soma das felicidades existentes na vida. Então, o que me pegou muito aqui? Parece que não tem nada a ver, eu sei. Mas o que eu achei interessante não, na verdade, nem era só esse trecho. Tem um outro que fala assim, o pouco que você faz na sua vida, essas pequenas atividades refletem quem você é e o seu caráter. Então, isso me remeteu muito ao que você acabou de comentar também. Porque às vezes a gente pode falar assim, ai, mas é uma coisa tão pequena, por que eu vou fazer isso, né? E a gente também vê isso na história de Daniel e seus amigos. A alimentação era algo pequeno, em tese, se você vai ver como o mundo vê, ai, mas só alimentação? Não, mas você vê que eram degraus importantes para que ele continuasse sendo um servo de Deus também, né? Então são pequenas decisões que formam quem a gente é. Agora sim, desculpa que eu te cortei super, né? Uhum. Imagina, quanto mais conhecimento, melhor da palavra de Deus. Mas vamos agora para a pergunta 2, para a gente continuar o nosso estudo. Qual foi o segredo na vida espiritual de Josué que o fortaleceu em meio das dificuldades no deserto? A Elisa, né, pode complementar respondendo aí também nessa pergunta. Sua vez. Tá, sobre essa questão, o que me chamou a atenção, que eu comentei até anteriormente mesmo, foi o relacionamento verdadeiro com Deus. Porque a gente vê que o pastor Josana Alves comenta muito isso no livro Herdeiros do Reino, que os grandes momentos, né, que é extraordinário, você fala assim, nossa, Daniel na Cova dos Leões, ele passando os amigos na fornalha de fogo e tudo mais. Como que ele chegou lá, né? Eles chegaram lá tendo relacionamento com Deus. Os momentos ordinários da vida com Deus preparou eles para os momentos extraordinários com Deus, né? E a gente também tem que ter a ciência que quando a gente ouve isso, a gente fala assim, nossa, então o meu momento vai ser super extraordinário e tá bom. Não, às vezes o seu momento não vai ter essa questão de, por exemplo, você pode ser um dos mártires na fogueira, mas foi extraordinário porque você esteve ao lado de Deus, sabe? Então, enfim, só uma outra forma que eu acho interessante de pensar. Mas sobre essa questão que você comentou, qual que foi o segredo na vida espiritual de José, para mim realmente é esse, dele ter um relacionamento verdadeiro com Deus, e ele conhecia o Deus a quem ele servia, né? Então, esse conhecimento de saber quem esse Deus é, como que ele é um Deus santo, então qual que é o meu comportamento perante eu saber de quem Deus é? Então, querendo ou não, se a gente não saber quem Deus é, a gente não vai saber se portar na igreja, a gente não vai saber como se portar pessoalmente, a gente não vai entender que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, são muitos detalhes que fazem toda a diferença, até para o nosso desenvolvimento pessoal também, né? Então, isso eu acho muito interessante. E ele confiava porque ele conhecia o Senhor. Então, nesses momentos, ele era fortalecido porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Amém. Deus seja louvado. Eu acho muito interessante também, porque com certeza ele tinha um coração de criança, Josué. Porque só um coração de criança para estar apto para conhecimento, sabe? Não está trancado para as coisas espirituais. E quando a gente tem a tendência, né? Quando vai ficando mais velho, é ficando mais fechado, não é verdade? Mas Josué não. Josué, ele agiu de uma forma diferente. Ele era jovem, é claro, né? Mas ele estava apto a ouvir ao ensinamento. E então, com certeza a mãe dele ajudou ele, porque era uma mulher de Deus, né? Que instruiu ele no caminho que deveria andar. E que instruiu ele a caminhar junto com Deus. Isso é talvez um paralelo com Jesus, porque Jesus também foi da mesma forma, comunhão constante com o Pai.
que fez com que ele fosse um bom vencedor, né, neste mundo. Então, Josué, como a Elisa disse, com certeza é o relacionamento que ele teve com Deus para ajudar ele nas dificuldades no deserto. Porque com certeza não foi fácil lá. Um local com dificuldades, onde o ser humano, o povo de Israel estava lá, e eles podiam murmurar porque não estavam gostando daquela situação, né? Mas ele, o que ele tinha? Um espírito de coragem. E da onde vem esse espírito? Da gente mesmo? De nenhum jeito, é de Deus. Então, não tem como a gente querer vencer sem ter a força, que é Jesus. A força com F maiúsculo, né? Então, só vem dele. E isso só se deu com a comunhão, como a Elisa disse. E isso é a chave. Se a gente não tiver essa comunhão com Deus, não querer ser como a criança, sempre estar aprendendo, sempre estar com o coração aberto, é claro, da maneira correta, para receber a verdade e lutar por ela bravamente, para poder vencer essas dificuldades nos desertos da vida também, assim como Josué, que foi um guerreiro, né? E ele foi servo também. Amém. Eu acho que também a experiência que ele teve em relação aos espias, aos seus colegas que foram pelo caminho da incredulidade, foram pelo caminho da falta de fé, mas ele já sabia o Deus a quem ele estava servindo, então quando chegou a prova, ele permaneceu fiel, mesmo sabendo que os outros 10, né, estavam infiéis, ele e seu companheiro, né, Caleb, permaneceram firmes, ainda que fossem a minoria, mas eles foram contra a maioria, que deveria ter sido fiel também, mas eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, como as colegas comentaram, um relacionamento, uma consagração diária, vai nos transformar quando as dificuldades surgirem nos desertos da vida, e com certeza Deus vai nos honrar, né? De acordo com as suas promessas. Amém, que Deus seja louvado por isso. Bom, agora vamos para a nossa dica de OIC e vamos colocar a vinheta aqui no nosso vídeo. Muito bem, a dica de OIC desse momento é um sermão do ex-presidente Ted Wilson, lá no ano de 2015, quando ele fez um sermão muito especial sobre atravessar o Rio Jordão, que tem tudo a ver com o tema da lição. Então, o link está na descrição do vídeo, você pode acompanhar também em oração e que essa mensagem possa ser proveitosa na sua vida espiritual com Deus. Amém. Bom, vamos à pergunta 3, aqui no nosso estudo. O que a batalha contra os amalequitas nos ensina em relação ao nosso caminhar com Jesus? E aí, pessoal, o que vocês acham sobre esse ponto muito importante? Bruninha. Bom, eu acho muito interessante porque a lição dá um paralelo com Jesus e Josué, né? E eu achei interessante essa parte aqui que fala que o significado do nome de Jesus e Josué é quase a mesma coisa. Bem semelhante, né? Que fala assim que Yahvé é a salvação ou Yahvé é a libertação. Então, Deus sempre escolheu um libertador nas eras, né, subsequentes, antes de sua vinda a primeira vez. E eu achei muito interessante o paralelo também de que Moisés, ele tinha subido ao monte para orar, enquanto a guerra estava acontecendo, a batalha, né? E enquanto ele orava, Josué lutava com os soldados que Moisés tinha orientado ele a escolher para que lutassem, né, pelo povo de Israel. E eu acho interessante que a lição fez um paralelo que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, que é o quê? Que enquanto orava, os outros derramavam sangue. Jesus também. Quando Jesus estava lá no monte, ele também estava em batalha contra as potestades e as forças do mal. Mas ele estava em oração, e até ele suou sangue. E eu queria ler uma parte bem interessante lá em Hebreus. Lá na Bíblia, abre suas Bíblias se você estiver com a sua Bíblia aí perto. Aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 1 até o 4, diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhes foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossas mentes. Mas vós ainda não resistisse até o sangue, lutando contra o pecado. E vos esqueceste da exultação que vos fala como a filhos? Filho meu, não despreze o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Então, o que eu tirei de lição nesse momento, quando eu li, é o quê? Quando Moisés estava erguendo sua mão para cima, olhando para o alto, vamos dizer assim, ele estava fazendo com que o povo de Israel vencesse. E Josué estava, o quê? Lutando com sangue, né? Porque ele estava na batalha fisicamente. Jesus também, ele derramou suor, sangue, não é? Naquele momento lá no Getsemane. Então ele estava olhando para o Pai, pedindo orientação, força, aqui fala sobre a força, né? Então, por quê? Senão ele não suportaria aquela cruz. E a mesma coisa também Josué. Para ele poder vencer aquela batalha que estava acontecendo, alguém estava orando lá atrás. Jesus também. Para vencer aqui os nossos pecados, carregar o pecado do mundo, o que ele fez? Ele também orou. Ele estava em comunhão constante com o Pai e derramou até sangue. Então, isso é muito interessante. Esse paralelo que faz. Então, que possamos olhando para o alto, assim como Josué estava lá lutando para vencer, né, contra os amalequitas, que era um povo rebelde. Moisés estava lá no monte, né, orando. Jesus também deu esse mesmo exemplo, orando, firmemente olhando para o alto, pedindo orientação de Deus para que ele pudesse vencer também e carregar o pecado do mundo, né? Muito bom. Eu peguei uma linha um pouquinho diferente, assim, até uma outra visão, né, para a gente ter. De tudo que a gente conversou, me chamou muita atenção o fato de que Deus chama a gente em momentos que muitas vezes a gente acha que não seria que nós seríamos chamados. Então, o que eu quero dizer é que nós sempre temos que estar preparados para o chamado de Deus, independente do momento, da circunstância. E o desejo de Deus é usar a gente para a sua glória. Então, nas pequenas coisas, que a gente possa refletir quem Deus é na nossa vida também. E ter o reconhecimento de que Ele que vai sustentar a gente e cuidar de cada passo da nossa jornada, assim, com Ele e com as outras pessoas à nossa volta também. Ele foi chamado para a batalha, ele já tinha vivido, né, em momentos que ele tinha se posicionado ao lado do Senhor. Ele era fiel nas pequenas coisas e Deus chamou ele. E acho muito legal, eu recomendo super esse livro aqui. Peraí, só um minutinho que eu não tinha separado isso, mas agora eu vou fazer. O Serviço Cristão, que me chamou muita atenção e me faz pensar muito que todos nós somos chamados para cooperarmos com o Senhor na sua obra, independentemente do local, do momento. Eu sei que aqui era uma batalha que se tratava, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar de que hoje, no nosso dia a dia, como que a gente poderia viver isso de uma forma prática? Seria ter a consciência de que hoje Deus nos chama para que nós sejamos servos dele e que a gente possa viver uma vida segundo o seu coração e que a gente possa refletir quem ele é na nossa vida também. Amém. Colocações ótimas, todas pautadas no ensino bíblico, e que tudo isso, né, possa servir de entusiasmo, de um poder mesmo sobrenatural do Espírito Santo, e que você possa também, você que está nos assistindo, ser como Josué, fiel, corajoso e fazer da oração, uma vida de oração e de consagração, o seu principal momento, né, com Deus todos os dias nesse caminhar rumo à Canaã celestial. Né? Não mais a Canaã terrestre, mas agora a Canaã celestial. Amém? Então, você que nos acompanhou até aqui, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te capacitar, que você possa continuar também conosco ao longo do trimestre. E nesse momento nós vamos fazer uma oração especial para nós entregarmos a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Então, feche seus olhos e ore com a gente. Querido Pai, grandioso Deus, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer pelo privilégio que é estudar a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar com Teu Santo e Bom Espírito, que o Senhor possa nos capacitar a ser como Josué, a sermos corajosos, fiéis, humildes, submissos a Ti,
e que nós possamos enfrentar as batalhas desse mundo ao teu lado e somente ao teu lado, Senhor. Fica conosco, abençoe cada amigo que está nos acompanhando pela internet, à distância, e que assim sendo nós possamos crescer sempre em conhecimento e em graça diante de Ti. São bênçãos que nós te pedimos, em nome e amor de Jesus. Amém. Muito bem, então, até a próxima. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, aqui na descrição do vídeo também, os nossos links, e que Deus possa te abençoar cada vez mais. Tchau, pessoal.